antiga Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Me apareceu um convite para trabalhar dentro da Floresta Amazônica uma mina de cassiterita, que os jovens não sabem nem o que é. Eu nem sabia o que era cassiterita, né? Fui estudar o que era cassiterita, né? Minério de cassiterita. Para ser um gerente médico dessa empresa e, ao mesmo tempo, com a finalidade de montar um pequeno hospital dentro dessa mineração. A mineração tinha cerca de 10.000 pessoas, entre funcionários e agregados e familiares, porque eles davam alojamento para os familiares também. Eu vim com esse projeto em 86, eu e meus 4 filhos. Tinham 4, 8 e 12 anos, gêmeas, 4 aninhos, né? O Marcelo com 8 e o Alexandre, o doutor Alexandre, tinha 12 anos por aí. Foi muito bonito. O local era lindo, você amanhecer no teu quintal, araras voando, papagaios, era lindo, lindo, lindo o local, muito bonito o local. Com a ajuda de mais alguns colegas que eu trouxe do Rio de Janeiro, alguns colegas médicos que já estavam lá, nós montamos um verdadeiro mini hospital, onde fazíamos partos, cirurgias, pequenas cirurgias, médias cirurgias, levávamos anestesistas lá para dentro. Então eu me realizei ali. Eu sempre gostei de ser médico, sempre gostei da área também administrativa da medicina. Quando cheguei em Porto Velho, eu vi a deficiência de, por exemplo, de plano de saúde. Não tinha praticamente plano de saúde, tinha só um operador aqui, começando ainda. Tinham poucos hospitais. Se é algo que cresceu muito na nossa cidade, eu parabenizo os empresários da área hospitalar, que hoje Porto Velho tem bons hospitais, grandes hospitais, mas na época tinha praticamente 2 ou 3 hospitais. E aí eu vislumbrei essa possibilidade de, ficando em Porto Velho, eu crescer, construir um hospital e uma operadora de plano de saúde, que é hoje o que nós fazemos. Não existem 2, 3, 4 verdades, não existe meia verdade. Existe a verdade, que são os verdadeiros valores da vida, os verdadeiros valores humanos. Tem gente que chega até um certo ponto a ter o seu status como empresário, seu status na vida, com qualquer profissão, mas ele chega, mas com certeza quando ele chega, ele não chega, porque os verdadeiros valores que ele perdeu, ou os falsos valores que ele usou para conquistar a chamada realeza, o chamado status, tudo cai por terra. E a gente vê muito isso. Alexandre, Caio, está fazendo medicina, como é lindo. Marcelo, outro gênio. Renata, minha filhota, gêmea está Roberta. E o mais novo, Luquinhas, 18 aninhos agora. Numa família que os pais não têm nenhum valor para passar para os filhos, o que os filhos, com exceção, o que os filhos são? Eles vão ser o espelho da sua família, do seu pai. Os valores de família, infelizmente, precisam ser revitalizados, porque o homem, a essência do homem é boa. A essência do homem é boa. Tenho que agradecer tanto a Deus as coisas boas que sempre me acontecem, né?
Isso não quer dizer que não me acontecem coisas ruins, não, coisas chatas, às vezes a gente fica meio para baixo, por algumas. Por nós ainda não sermos aquilo tudo que a gente deseja ser. Não pense que eu sou perfeito, absolutamente. Mas eu conheci o professor Hermógenes nos anos 80, eu me formei em 77, nos anos 82, 81, por aí. Eu tive uma crise depressiva muito grande naquela ocasião. Estudava muito, trabalhava muito. Eu já me formei com 4 filhos, lindas, maravilhosas, eu já tenho 6. Né? Mas do primeiro casamento, tive filhos lindos. Né? Eu trabalhava muito, muito estresse, e tive uma crise depressiva brava. Onde eu me encontrei? Academia do professor Hermógenes, um privilégio. Eu me encontrei na yoga. Yoga é uma outra verdade também. A verdade é o alicerce para que a gente consiga chegar até o mais próximo possível dos iluminados, próximos deles. Um conceito seria muita presunção, né? Mas Cristo não. Jesus fala que você chega perto dele a hora que você quiser. Essa é uma verdade dos conceitos, dos verdadeiros valores humanos, verdade do seu comportamento, dos valores familiares que infelizmente desagregaram, não? Verdade é isso. A gente só é feliz quando a gente consegue realmente usar essa verdade, que são os valores, os verdadeiros valores humanos que Jesus nos ensinou, que Baba nos ensinou, que o homem Hermógenes nos ensinou. Não precisa ser mestre, não precisa ser rico, não precisa ser pobre, não precisa ser nada, você só precisa ser humano, conhecer os verdadeiros valores da vida, os verdadeiros valores humanos, essa é a verdadeira verdade. Tenho 7 irmãos, 5 mulheres, 2 homens, e os meus pais se separaram, eu tinha aproximadamente 7 anos de idade, né? E meu pai era alcoólatra, chegava em casa, agredia muito a minha mãe, e acabava que naquela briga minha mãe corria para a casa dos meus avós, e automaticamente meu pai voltava para beber mais, e uma irmã minha, mais velha que eu, era que ficava cuidando dos outros irmãos, né? E aí, em virtude dessa separação deles, foi que acabou que a família desestruturou, né? Ou seja, já não era estruturada, vamos dizer, bem estruturada, ou estruturada. Eu, particularmente, minha mãe foi trabalhar numa área de garimpo, meu pai foi embora do estado, e aí a gente acabou ficando só, os irmãos, né? E aí você já sabe, às vezes criado com o pai e com a mãe já é bastante problema, né? Criado sem a presença do pai e da mãe, isso fica mais complicado. E aí, com aproximadamente 13, 14 anos, eu já estava cometendo o início, vamos dizer assim. E em 96 eu fui preso pelo tráfico de droga, né? E fui condenado a uma sentença de 15 anos e 11 meses.
E essa foi a minha chegada a Porto Velho, né? Na verdade, quando eu vim em 94 lá a primeira vez, já foi justamente trabalhando com tráfico de drogas. Hoje eu consigo identificar os sentimentos, sabe? Mas na época, eu morava numa área de garimpo, madeireiros, prostitutas, ladrões, criminosos, assassinos, traficantes. Então, isso não é o fator que me fez entrar no mundo do crime. Certo. Mas eu posso dizer que foi um fator que colaborou. A ausência dos pais, a escola, a falta de religião, de um acompanhamento e também a minha escolha. Porque se você não tem uma orientação, você acaba seguindo aquilo que você conhece, que foi o que aconteceu comigo. E aí, o sentimento que eu tenho hoje, que eu consegui identificar, foi o de pertencer. Eu precisava pertencer, eu precisava me defender, eu precisava ter alguém que me defendesse. E eu não tinha na época, então eu precisei fazer isso. Isso não quer dizer que eu entrei no crime por causa disso. Isso foi um fator colaborador. Então hoje eu consigo separar isso nitidamente como isso funciona. Você tinha raiva? Muita. Eu percebia que pela questão de eu não ter um pai para me defender, eu criei um movimento de eu me defender. E a forma de eu me defender foi de forma violenta. Eu só conhecia o crime, eu não conhecia o que eu conheço hoje, como eu conheço reiki, meditação, massoterapia, yoga, banho de argila, enneagrama, sati, trabalho xamânico, uma série de terapia, psicoterapia, de grupo, biodança, uma série de coisas que eu conheço hoje, eu não conhecia na época, eu não sabia o que era isso. Eu não via em mim, quando comecei no trabalho terapêutico, nenhuma possibilidade de me recuperar com terapia. Mas hoje eu vejo que sem a terapia é muito difícil de você recuperar o indivíduo. É possível? É, mas é mais difícil porque a terapia te traz um mergulho interno, te faz se conhecer e se autoconhecer. Porque eu acho que nada sem uma base sustenta o que hoje eu sou. Por exemplo, uma casa, se você constrói uma base ruim, provavelmente as paredes vão se estourar, vão rachar e essa casa vai cair. Hoje a minha família é minha base. Porque eu consegui fazer o resgate. Com essa família que eu estruturei hoje, eu consegui fazer o resgate dos meus filhos que ficaram para trás. Dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai que já faleceu. Então a família é base do indivíduo, para direcionar ele para qualquer lado que quer que seja, para a educação, para a religião, para o sagrado, para o divino. Hoje eu consigo me conscientizar e conscientizar outros colegas de que é um mundo não conhecido por eles hoje, a questão terapêutica, me clareou isso, que só através da condição de se colocar no lugar do outro é que você vai tomar consciência. Muitas vezes o traficante diz assim, eu tenho droga lá, não mandei ninguém comprar. E aí eu pergunto, e se fosse a sua irmã indo lá comprar, o seu irmão, se fosse a sua mãe se prostituindo, aí ele já dá um pé atrás e não aceita. Então se eu não aceito comigo, por que eu tenho que aceitar com o outro? Aí eu estou fora dos princípios cristãos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu quero o bem para mim, eu preciso querer o bem para o meu próximo. E isso me trouxe uma consciência de
de perceber que o que eu fazia estava errado. Embora na minha cabeça estivesse certo, mas estava errado. E eu precisei tomar outro rumo na minha vida. Acuda é acolhimento, é ensinamento, é inspiração, é força de vontade, é luta, é desafio, é filosofia, é prática. E tudo que a Acuda criou não foi a Acuda, ou seja, a Acuda não criou nada. A Acuda simplesmente colocou um pouco de amor naquilo que já existia. A marcenaria, tapeçaria, cerâmica, artes plásticas, tudo, isso já existia. Massoterapia, reiki, meditação. A Acuda só colocou um pouco mais de amor naquilo que já existia e juntou tudo num caldeirão só e deu isso aí. Em tuas mãos te agradecemos por mais um dia que nos protegeu e nos guardou. E te pedimos que continue nos guardando e nos protegendo aonde quer que nós vá. E que o Senhor também possa, ó Pai, estar com cada família aqui representada nessa tarde. Esteja com eles, Pai, os protegendo de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz pra você, a paz, a paz. Sou formada em Educação Familiar pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, e trabalhava em extensão rural na época, né? E o secretário daqui, da época, em 73, manda me pedir ao de Aracaju, Sergipe, que eu já trabalhava lá nessa área, certo? O secretário lá achou que não podia me ceder nem me emprestar, eu pedi demissão e vim. Eu vim porque eu queria conhecer o Brasil, que quando eu conheci o exterior, eu me propus a conhecer o Brasil primeiro. Né? Bom, e a outra coisa, porque eu queria confirmar meus dons, poderes e deveres. Eu, como nordestina, criada no Nordeste, onde você vive com conceitos mais de preconceitos e onde os seus valores nem sempre você tem condições de exteriorizá-los. Eu perguntei assim, meu Deus do céu, o que é que eu vim fazer aqui? Me encanta em Rondônia é a gente viver com essa diversidade de pessoas, de profissionais. Eu aqui em Rondônia, eu morei em repúblicas mistas, certo? Como eu morei também no Maria Auxiliadora. Isso para mim é um questionamento vital. Olha, o interesse de entender a vida surgiu de mim, porque desde os 7 anos eu queria entender a vida. Por que se nasce rico? Por que se nasce pobre? Por que tem medo? Por que você tem tudo, tem pai, tem boa alimentação e é revoltado? Então, esse questionamento que eu sempre me senti muito feliz.
Eu sou filha de pais assalariados, certo? E eu me senti feliz e para mim eu não tinha nada de dúvida na minha cabeça, como até hoje, que é possível. Então, surgiu de dentro de mim e eu sempre fui uma sonhadora. Viver como eu vivo hoje, encontrar você, para mim é uma coisa assim, encantadora. Eu comecei a descobrir, vou dizer, aos 7 anos, esse momento onde uma energia criadora, seja interna ou externa, vem e te questiona. Olha, vai acontecer isso. Aí você reflete, interioriza, você responde, não, sim. Então, o encontro de 3 energias, criadora, perseveradora, aquela energia que persevera, que sintoniza com o meu interior, e a energia transformadora. Quando essas 3 energias se encontram em qualquer momento, a paz se estabiliza. Então, para mim, a paz é isso. Como, por exemplo, eu te encontrei, é uma energia que chegou. Eu falei, nossa, eu conheço essa criatura, ela sintoniza com o meu interior. Então, nós vamos fazer um trabalho maravilhoso. Eu te encontrei, eu te reverencio, eu me libero, eu me libero. Então, a paz é um estado, um momento sagrado em que você, encontrando qualquer situação, você sintoniza, interioriza e você responde àquela necessidade do momento. A paz não se constrói nem com discurso, nem com mutirões, mas de dentro para fora. E usando o poder mental, você estabelece a paz onde você quiser. É no silêncio que você encontra a paz. Porque quando você inspira, não dá para você falar nada. Você tem que ficar em silêncio. Exatamente. O silêncio gera paz. De forma que paz com badalação, com mutirão, não é paz. A paz você encontra num lugar sagrado, que você encontra uma flor perdida, um pássaro voando. Você encontra a paz porque ali você se equilibra. A paz é equilíbrio interior. Eu convivi com N pessoas que vieram justamente buscar paz. Eu lembro de situações que as pessoas diziam assim, professora, não consigo fazer outra coisa a não ser estudar, porque eu tenho que ser um doutor em direito, que é para botar paz no meu estado. Só que a pessoa, como projeto de vida, a paz dele interior não dizia para ele fazer direito. Ele nasceu para ser um educador. E quando você diz que vai fazer fora, mas dentro te diz que não é, você entra em guerra com você mesmo. E a guerra o que é que dá? O desequilíbrio, as dúvidas, as incertezas, as desconfianças, o poder autoritário, né? Então, várias pessoas aqui vieram justamente só por isso. E o que eu acho grandioso do processo respiratório, que a yoga é simplesmente respiração, é que ela te estabelecendo a paz, ela te dá o teu direcionamento. Eu reverencio este corpo, templo do Espírito Santo da minha morada, síntese do macrocosmo e de todas as vibrações que eu reverenciei.
cada um é responsável, eu, você, somos responsáveis, está em mim. E você consegue através do respirar. Tá, tem que acertar assim, ó. Vai. Estava na universidade e eu jogava voleibol indoor e eu tinha uma disciplina chamada Educação Física Especial. Eu não dava muita atenção para essa disciplina porque ela era na sexta-feira. Como eu jogava Campeonato Paulista de voleibol na segunda divisão, eu faltava essas aulas. E uma dessas aulas eu já ia ficar de dependência porque estava faltando muito. Então a minha professora, ela me deu uma oportunidade para eu fazer um estágio na Associação Brasileira de Autismo. Isso foi aqui em Rondônia? Em São Paulo. São Paulo. E eu aproveitei a oportunidade, porque eu não queria ficar reprovado, né? Era o meu último ano de faculdade. Então eu fui lá na Associação Brasileira de Autismo fazer o estágio. E lá eu conheci o Luiz Henrique, um autista que ele não falava, ele não enxergava e ele era intelectual. E aí quando eu tive o primeiro contato com ele, ali foi aonde surge essa história do esporte paralímpico de Rondônia. Quando eu terminei o estágio, a minha professora me chamou, o pai do Luiz Henrique fez uma carta para mim que me comoveu. Eu era um garoto que jogava voleibol, era prepotente, arrogante, boçal, essas coisas, mascarado, como chamava na época. E a partir daquele momento, as palavras que o pai escreveu do filho para mim, aí ali eu vi que eu tinha um dom para trabalhar com pessoas com deficiência. O projeto é uma coisa muito boa para a pessoa com deficiência, onde eles vêm fazer atividade, atletismo, aí treinam as provas de pista e de campo. E a gente começa na iniciação, aqueles atletas que se destacam mais, a gente já vai levando para competir em campeonatos estaduais, né, jogos especiais, jogos regionais, e se ele for tendo mais talento, aí já treina na base de atletas do alto rendimento e já compete a nível nacional. Pessoas que vêm no projeto, ela entra de uma forma e sai de outra, tá entendendo? Ele consegue até ensinar a própria família sobre autonomia e independência, porque a maioria dos pais super protege muito o seu filho, né, e acha que ele, saindo na rua, né, que ele indo em qualquer outro lugar, fora do seu ambiente, da sua residência, ele vai estar protegido. Então esse nosso projeto ensina isso.
do atletismo, uma atividade em grupo é super prazerosa para que ele vá crescendo pessoalmente e vá construindo o objetivo da sua vida. Nós fazemos aqui tudo por amor. Nós temos vários professores voluntários que se dedicam, que se doam. Isso que é mais importante, entendeu? Eu acho que essas pessoas que se doam para ajudar o próximo é uma coisa muito bonita, entendeu? Eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague a felicidade e o prazer de a gente propiciar a atividade para essas pessoas. E isso é muito bom, porque ela vem do nosso crescimento pessoal, ela melhora a nossa autoestima. A gente vê uma pessoa com deficiência sendo eficiente, dando bons exemplos para a gente, que ela pode, que ela é capaz. O que nós observamos primeiro é a deficiência. Aí nós olhamos e nós temos pena, né? E quando eu começo a trabalhar com uma pessoa com deficiência, primeiro eu não enxergo a deficiência, eu enxergo uma pessoa, um cidadão. Entendeu? Muitos jovens hoje preferem outros caminhos, que é o alcoolismo, da droga, da prostituição, e muitos vão até mais além, né? Que em casa, mas quando entra em casa, entra para brigar com os pais, com a família. E na rua é aquele cheio de basiquinho, coleguinhas, aquela coisa. Mas o conselho que eu dou para essas pessoas é que respeite a família, que respeite as pessoas, que tenham ideias próprias, que não se envolvam com um grupo de pessoas que vão para a droga, o alcoolismo, que querem experimentar isso, aquilo, pela sua faixa etária. Mas o conselho que eu dou é que estudem, que o futuro do jovem é o estudo, entendeu? Todos foram alunos que começaram com eles. Todos. Quando eu estava vivenciando o processo da violência, que eu não conseguia compreender por que uma menina de 13 anos, sofrer tal violência no momento que estava procurando emprego e, de repente, ser jogada numa rua a partir dessa violência, né? Desse estupro. Porque foi um estupro e no estupro eu acho que eu vivenciei todas as dores de uma violência que uma mulher pode vivenciar. Sou sobrevivente de vários naufrágios, né? E esses naufrágios, eu posso agora permear entre eles e permeio com muita gratidão. E hoje eu digo a você, por esse processo de curar e me autocurar, eu digo que eu estou no caminho certo, porque eu já posso falar de algumas coisas, de alguns desses naufrágios, sem a dor que eu sentia antes, né? Sem a dor no sentimento, sem a dor no corpo, a dor física, sem as marcas físicas. E isso é um processo de cura. Perceber e me ver diante da dor, via muita raiva para poder compreender isso. Eu achava que eu nunca fosse compreender isso, dessa dor, poder vê-la com raiva e me curar dela.
Eu teve momentos da vida que eu falei assim, olha, eu vou morrer e isso não vai acontecer. E hoje eu digo que não, que eu vou morrer e eu vou estar em convívio com a minha dor, caminhando com as dores, com as minhas dores, mas muito parceira dela. Eu diria assim, parceira reconciliada. Que eu encontrei de poder saciar a minha inquietação diante da dor e da raiva. E a massagem com criança, isso me trazia para a minha docilidade, era onde eu tinha contato com a minha criança. E isso me fazia bem. Ter contato com a criança, ter a oportunidade de ter contato com das pessoas que me confiaram, seus filhos, né? Então, isso trazia uma docilidade interna que eu não tinha vivenciado como criança, né? Por conta, e de agora compreender, por conta do próprio abuso que começou muito cedo, né? Então, isso me serviu de mola mestra para eu poder ter contato com a minha inquietação. Eu tive um contato com a Hatha Yoga e tive um contato com um mestre que eu admiro muito e que nos deixou há pouco tempo atrás, que é o professor Hermógenes. Foi quando eu tive contato que eu dizia para ele, eu quero fazer yoga porque eu preciso deixar essa raiva porque eu não consigo mais conviver com ela. Aí ele me deu 3 pontos básicos para eu poder conhecer. E aí foi quando eu conheci a meditação ativa. Ninguém se falava em meditação ativa. Nós começamos a caminhar. De repente, nós andamos de um metrô para o outro. E quando eu parei, eu estava correndo ao lado dele. Aí ele parou na minha frente, ele estava ao meu lado, ele parou na minha frente. E aí? Eu falei, mas professor Hermógenes, eu não me perdi do senhor. Aí ele disse assim para mim, e nem de você. Isso é meditativo. Quando vier raiva, pensamentos ruins, coisas que você não gosta, acolha e olhe para o seu umbigo de forma sagrada. Isso me encantou, Evelyn. Por quê? Porque até então eu só conhecia a linguagem, aquela frase, olha para o seu umbigo, você não ajuda ninguém, você não faz nada, você só pensa em você, só olha para o seu umbigo. E eu descobri que tinha uma forma de olhar para o umbigo de forma sagrada. O amor e o ódio, eles caminham juntos, eles são parceiros. Mas eu posso fazer a minha escolha, né? E aí, o que eu fui? Eu fui fazendo escolhas da não violência, usando a violência para poder pegar o lado da não violência, o exercício da não violência. Porque a não violência é exercitar. Porque, olha só, a dualidade está aí. Certo, errado, escuro, claro, né? Fêmea, macho, masculino, feminino, dia, noite, está tudo aí. Agora, o que eu faço disso? Todos os positivos têm o negativo. Agora, é anular eles? Não. É você reconhecê-los e colocá-los em conciliação. A violência, ela começa de forma muito sutil e a não violência também começa de forma muito sutil. Eu só preciso ter consciência para poder exercitar. E é nos pequenos atos, é no olhar, é no falar, é no tocar, é no abraçar. Aqueles que conseguem. Eu fiquei muito tempo sem conseguir abraçar. Hoje eu abraço com inteireza. Eu tive que exercitar a não violência do toque. E eu pude fazer isso em todas as minhas escolhas. Enquanto massoterapeuta, enquanto técnica de enfermagem, enquanto psicopedagoga, né? Então,
de poder ver a essência do ser humano e não diante das atitudes do ser humano.